Bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Bem mesmo? Gente, eu vou abrir o coração. Eu não estou tão bem assim. Para mim já está quente demais. Eu falei para os rapazes ali fora. Era 9 da manhã, estava 21 graus. Isso não existe. É muito quente. Quem discorda de mim está errado. É assim. Sim, ó, eu não vejo a hora. Semana que vem, se Deus quiser, orem por isso. Nós vamos estar com o ar-condicionado bombando. Irmãs, venham de casaco. Tragam seu casaquinho. Alguns irmãos também. Tragam seu casaquinho. Aqueles que a testosterona é um pouquinho baixo, sabe? Traz seu casaquinho, porque vão estar reclamando. 20 graus é quando tiver calor. Então, preparem-se. Ok? A primeira, segunda semana vai ter gente reclamando. Eu estou com dor de garganta, foi do ar-condicionado. Não, não foi. Foi alguma outra coisa, dormiu com o pé molhado, sei lá. Não foi disso. Certo? Orem por isso, eu não vejo a hora. Acho que eu vou vir morar aqui dentro daí. Cara. Gente, nós estamos numa série sobre Jesus. E coisa boa é falar sobre Jesus. É bom demais. Nós estamos respondendo a dúvidas que a cultura tem. Perguntas que as pessoas fazem sobre Jesus. Nós vimos que Jesus é plenamente homem. Depois nós vimos que Jesus é plenamente Deus. Semana passada nós falamos sobre o fato de Jesus ser aguardado. Ele era esperado ou não? Nós vimos que sim, ele era muito aguardado. Apesar de que alguns não o esperavam, ou não esperavam aquele Jesus que veio. Eles queriam outro cara, eles tinham um ideal e não veio esse ideal. Deus nem sempre faz aquilo que tu e eu queremos. Fato é que Jesus veio. Nós vimos semana passada que Jesus vem e ele vai iniciar o cumprimento de algumas promessas que Deus fez. Algumas profecias que foram realizadas prometendo, lembram? A semente da mulher, a terra, a bênção para todas as famílias da terra e um reino. Jesus inicia isso. Fato é que ele ainda não cumpriu isso plenamente. Nós aguardamos um cumprimento pleno disso. É o já e o ainda não. Nós já experimentamos isso, só que não de forma plena. Nós experimentamos isso, mas esse é só um trailer. Sabe quando tu vê um filme que tu espera assim, e tu vê o trailer, aquilo gera mais expectativa ainda? É tipo isso. Deus está dando para nós um trailer. Tu está vendo só o trailer. O bom mesmo, o filme mesmo, é depois. E é isso que nós esperamos. Então, hoje nós vamos falar sobre o fato de que Jesus veio ao mundo, mas por qual razão? Por que ele veio ao mundo? Antes disso só, eu quero que a gente ore de novo. Para variar, nós temos alguns irmãos enfermos. Tivemos uma semana caótica, vocês viram no grupo da igreja, alguns irmãos soltando todo tipo de líquido por todos os orifícios do corpo. E isso nem sempre é bom. Isso não é um bom sinal. Criança para adulto e aí vai. Então, nós temos que orar pelos irmãos. Ontem mesmo o Gerson estava instalando os ar-condicionados, ele precisou parar. Ele não estava se sentindo bem. Hoje de manhã ele mandou mensagem dizendo que realmente bateu a gripe ou um resfriado, alguma coisa assim, mas derrubou e ele pediu oração. Vamos orar pelos nossos irmãos? Vamos? Inclina a tua cabeça e vamos orar pelos nossos irmãos. Pai, nós estamos na tua presença e que coisa boa é estar diante do Senhor. Coisa boa estar diante de ti, coisa boa estar cultuando a ti, coisa boa estar em comunhão com o teu corpo, a tua igreja, e nós queremos bem dizer o teu nome, afinal tu é digno, Senhor. Tu merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo é para ti, ó Deus. Tu é digno, tu é santo, nós queremos reconhecer a tua grandeza. E pelo fato de que tu é grande, nós não, nós somos pequenos, nós somos dependentes, nós precisamos do Senhor. E mais do que nunca, Senhor, agora, nós tivemos uma semana louca e nossos irmãos estão enfermos e nós queremos pedir por aqueles que estão enfermos, que ainda estão se recuperando, que tu traga cura completa, Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos pelos nossos irmãos, tanto os adultos quanto as crianças que estão se recuperando de virose, de gripe. Nós pedimos que tu venha neste momento com teu toque sarador e vá até onde estão os nossos irmãos e toque no corpo físico deles, trazendo-lhes cura. Afinal, Senhor, onde tu toca, a pureza, a saúde, a cura, e nós confiamos que tu pode fazer isso.
Nós queremos que tu faça isso e nós pedimos por isso. Sara os nossos irmãos, cura a saúde, restaura o bem-estar físico. Em nome de Jesus nós pedimos e desde já nós te agradecemos, porque nós cremos não só que tu tem poder para fazer, mas que tu quer fazer. Em nome de Jesus. Amém. Gente, como vocês sabem, hoje é dia das crianças e eu quero desejar um feliz dia das crianças aí. A todas as crianças e as criancinhas de Jesus grandinhas também. Feliz dia das crianças. Como vocês sabem, a gente não comemorou hoje. Nós faríamos uma festa e depois nós teríamos muita coisa legal. Não deu. Afinal de contas, é muito bom a gente fazer e pensar nos visitantes, né? Pensar nos convidados. Isso é ótimo e nós temos que fazer isso. E nós faremos isso. Nós vamos fazer e nós queremos que tu convide gente. Convide pessoas. Nós vamos fazer cachorro-quente para as crianças. É almoço para criança. Cara, eu gosto de comida. Come fora, animal. Vem depois. Entendeu? Traz teu Enzo, tua Valentina, e traz tua viandinha. Traz tua vianda aí de batata doce e peito de frango. Tu que é meio fitness, assim, entendeu? Mas vai para a criançada de cachorro-quente e depois nós vamos dar sorvete à vontade. Os pais que lutem. Os pais que lutem. Semana passada, depois do culto, domingo, o Leandro e a Laís, eles somem, eles desaparecem no domingo à tarde. Eu sei que eles têm costume de dormir já. Entendeu? Então eu falei, depois que vocês acordar, que eu já sabia que iam dormir, vamos fazer alguma coisa? Ela está, só vou fazer a Rebeca dormir. 7 e pouco, 8 horas era mais ou menos isso. 8 e pouco ela mandou a mensagem para a Su. Só estou tentando fazer ela dormir ainda. Ok, tranquilo. 9 e pouco a nossa porta de casa abre assim como nunca abriu. E entra a Rebeca assim. Plena. O que aconteceu? Eu nunca vi a guria daquele jeito. Faltou ela subir a parede, assim, sabe? Escalar, tipo, sabe? O que aconteceu? Não, eles deram um picolézinho para ela às 7 da noite. Então, criança com açúcar é assim, entendeu? Açúcar no sangue. Preparem-se, os pais que lutem, nós vamos dar sorvete para as crianças. A gente só quer depois ouvir os relatos, como foi quando chegou em casa. Tá? Ok? É isso. Então, todos os convidados, tragam mais gente, nós queremos que tenha visitantes. Mas por que nós não fizemos hoje? Porque não adianta nós pensar somente no visitante e não pensar na família. Nós temos que considerar a família. E nossa família está doente. Nós temos irmãos que estão doentes. Crianças nossas estão doentes. E nós vamos esperar até semana que vem. Até lá eles já se recuperaram. Se não se recuperar, azar deles. Estou brincando. É o coraçãozinho falando, mas calma. Nós vamos pensar neles. Tá? Gente, vamos ler um texto bíblico? Vamos lá? Anúncios feitos. Por isso que nós não tivemos festa hoje, então. Agora vamos para a palavra. Abre aí, Evangelho de João, capítulo 6. E eu quero que tu entenda comigo por que nós celebramos a vinda de Jesus ao mundo e nós vamos entender o porquê de Jesus ter vindo ao mundo. Hoje muitos estão comemorando a data de uma senhora aí, né? Uma tal senhora nossa, né? Ela apareceu, sabe? Nossa Senhora Aparecida. Enfim, nós não somos desse time. Nós não somos dessa turma, nós vamos direto na fonte, né? A gente vai direto no cara, entendeu? Não precisa ninguém terceirizar, a gente vai direto nele. E por que nós celebramos Jesus, confiamos em Jesus, cultuamos a Jesus? Porque ele veio ao mundo, e ele veio fazer algo muito específico, e somente ele é capaz de fazer. E é isso que eu quero que nós vejamos hoje. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 38 e 39. Se alguém não tiver ou não achou, nós temos no telão projetado. Diz assim a palavra de Deus: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Veja bem, agora Jesus vai explicar o porquê de ele ter vindo. Entendeu? Jesus vai responder: eu vim ao mundo por causa disso, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus está dizendo que ele veio fazer a vontade de alguém. Jesus vem e ele não vem a passeio. Ele não vem tirar umas férias. Ele não estava cansado do céu e resolveu tirar férias, sabe? Ele não resolveu tirar um tempo. Eu preciso de um tempo. E daí sai do céu e vem assim, viver como um homem na terra. Não. Ele veio cumprir a vontade de alguém. Ele veio obedecer. Ele veio fazer a vontade do Pai.
E essa vontade do Pai era bem específica. Ele veio cumprir um projeto de salvação. Ele veio cumprir uma agenda, a agenda do céu. Agora, quando Jesus vem, tu percebe que a vinda dele, no primeiro sermão nós falamos, ele é um homem, plenamente homem. E como homem, Jesus nunca saiu ali dos arredores de Israel, nunca se afastou muitos quilômetros da sua casa. Ele não foi um cara que se formou na faculdade, ele não foi um político, ele não foi, cara, sabe? Tu olhar para a pessoa, o homem Jesus, foi bem simples, né? Agora, que homem é esse? Que pessoa é essa que vem e muda a história? A história humana hoje, ela é dividida antes de Cristo, depois de Cristo. Quem é essa pessoa? O que ele fez de tão importante que dividiu a história? Sabe? E nós precisamos entender isso. E Jesus está respondendo: eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Que vontade é essa? Em Mateus capítulo 5, Jesus vai dar um pouquinho mais explicado isso. Ele vai dizer que ele não vem revogar a lei, ele não veio destruir a lei, ele não veio colocar a lei abaixo. Pelo contrário, ele veio cumprir a lei. Então Jesus está dizendo assim: eu vim cumprir a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? É fazer tudo o que a lei diz. Por quê? Porque a gente não consegue. Nenhum de nós conseguimos cumprir a lei de Deus. Cara, eu não estou falando a lei toda, o Antigo Testamento, 618 leis. Não estou dizendo isso, eu estou falando 10 leis. 10. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, lembra-te de santificar o dia do sábado, honra teu pai e tua mãe, não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás, ou não invejarás. Essas 10 a gente já quebra. A gente quebra seguidamente. Ou seja, ninguém consegue cumprir isso aqui de forma plena. Jesus vem então para cumprir isso aqui. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Semana passada nós vimos as promessas de Deus, lembram? Semente, terra, bênção, reino. A lei então, ela sempre aponta para algo que vai cumprir essas promessas. Estão entendendo, gente? Está acompanhando o raciocínio? Deus promete algo aos patriarcas e ele institui a lei. Por quê? Porque por meio da lei eles vão chegar lá. Agora, o homem não cumpre a lei. Precisa vir alguém fazer isso. Jesus é esse cara. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Então a lei, ela aponta para 3 ministérios no Antigo Testamento que vão ser plenamente realizados em Jesus, plenamente cumpridos em Jesus. Jesus cumpre então a lei, realizando esses 3 ministérios de forma plena. Ok? Então, quando Jesus nasce, ele nasce com o objetivo, cumprir a vontade do Pai. Como? Cumprindo toda a lei. Mais ou menos como o grande filósofo Bart Simpson fala, que o Natal nada mais é do que a época em que todas as pessoas de todas as religiões se unem para cultuar Jesus. É mais ou menos isso. Jesus nasceu por um propósito. E esse propósito ele é enfatizado no Natal. E nós vemos ali a pessoa que veio para cumprir exatamente isso. É essa pessoa. Entendeu? É essa pessoa aqui. Agora, de que forma que Jesus cumpre então? Eu quero que tu veja comigo 3 formas como Jesus revela a si mesmo e o porquê de ele ter vindo à Terra. 3 formas, e eu quero que tu veja comigo. Em primeiro lugar, Jesus é o profeta ideal. João Calvino, explicando os ministérios do Antigo Testamento, ele fala que haviam 3 ministérios que resumem o ungido. 3 ministérios que precisavam de unção para iniciar, uma capacitação dada por Deus, no qual eles recebiam unção, pegar o óleo e virar na cabeça, ok? 3. O primeiro deles era o profeta. Profetas eram ungidos, por isso que Cristo é ungido. O termo Cristo, o termo Messias, quer dizer ungido. Jesus cumpre esse ministério de profeta. O que era o profeta? Profeta era aquela pessoa que revelava a palavra de Deus. Então hoje não tem mais profeta, é isso? Não, não é isso. Existe.
mas não que expresse a palavra de Deus, o cânon. Nós não somos cessacionistas, nós confiamos no dom profético, ok? Mas nós estamos falando de cânon. Os profetas eram aqueles que falavam a palavra inerrante de Deus e alguns registraram isso. Os registros estão no Antigo Testamento. O profeta era essa pessoa que chegava diante do povo e falava aquilo que Deus queria que fosse falado. Por isso que na época se dizia, assim diz o Senhor, ou eis que eu te digo. Por que hoje não é mais assim? Por que nós entendemos que a entrega de uma profecia hoje não se dá por chegar na frente da pessoa, apontar o dedo e dizer, assim diz o Senhor? Porque assim tu está assumindo uma posição canônica. Tu está dizendo que essa é a palavra de Deus. Isso não existe. Não mais. Hoje, nós cremos no dom de profecia, mas ele é como? Tu chega na pessoa e tu diz, cara, eu tenho que te falar um negócio, eu não sei se é meu, eu não sei se foi Deus que mandou, eu não sei se eu comi muito feijão ontem e eu acabei sonhando, não sei. Mas como eu acho que é de Deus, eu não vou guardar para mim. Então, é assim, assim, assim. Eu acredito que Deus está mandando falar tal e tal coisa. Eu acredito que seja da parte de Deus isso, 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 isso. Mas tu sempre coloca uma dúvida, entendeu? Eu acredito que seja isso. Eu posso estar enganado. Por quê? Porque nós não somos canônicos. Estão entendendo, gente? O profeta no Antigo Testamento não. Aquele enviado por Deus, ele falava a palavra de Deus. Agora, Moisés, em Deuteronômio, diz que viria um profeta semelhante a ele, mas maior do que ele. Esse profeta que viria era aguardado, nós vimos semana passada, e ele chega na pessoa de Jesus. O profeta no Antigo Testamento, o profeta até hoje, na verdade, ele precisa ser um homem corajoso. O profeta precisava ser um homem de muita coragem para chegar diante do povo e dizer, assim, 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 isso, isso, isso. Isso aqui está errado. Lembram do profeta Jeremias? Eu estou lendo o livro do profeta Jeremias, na minha leitura individual, e o cara era muito ralado. O cara era demais. Por quê? Porque ele estava contra todo mundo. Ele falava uma coisa, o pessoal já... Lembram? Nós vimos em Malaquias, Deus falando com o povo, e o povo, não é bem assim. Sabe? Fazia um beicinho ainda. Jeremias era pior, por quê? Porque além disso eles batiam nele. Eles prendiam ele. Tipo o Alexandre de Moraes hoje com o pessoal, sabe? Tipo isso. Os caras tinham que ter muita coragem para chegar diante do povo e dizer, isso aqui está errado. Se arrependam nisso aqui. Isso aqui precisa ser mudado. Apontar o dedo e dizer, isso aqui não é assim. Então precisava ser uma pessoa de muita coragem. Ou seja, a Bíblia está mostrando... Ela está apontando para alguém que viria e faria exatamente isso de forma plena, sem pecado, sem erro, sem distorção. Alguns, diante desse profeta, no Antigo Testamento, respondiam como? Arrependimento. Outros, nós vimos em Malaquias, respondiam como? Com dureza de coração. Se endureciam. Com Jesus não foi a mesma coisa? Jesus vem... Alguns se convertem, alguns se arrependem. Outros querem matar ele. Outros planejam um assassinato. Outros vão ver ele como uma ameaça. Por quê? Os puritanos diziam, o mesmo sol que derrete o gelo, endurece a lama. Qual é a diferença de Jesus para esses profetas? Que Jesus anuncia plenamente a palavra de Deus. Jesus não só fala, pronuncia a palavra, como ele é a palavra. João, capítulo 1, diz que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, a palavra. Jesus é a própria palavra. Então ele é esse profeta pleno, porque ele fala a palavra de Deus, e ele é a palavra de Deus. Ele é o cumprimento dessa promessa. Aquele ministério do Antigo Testamento apontava para um profeta ideal. Jesus é essa pessoa que cumpre plenamente essa promessa, esse ministério. É por isso que, ao invés de recorrer à autoridade da Escritura, como os profetas faziam, Jesus não faz isso. Por ser a palavra de Deus, ele não precisa recorrer à autoridade da Escritura.
Tipo, digamos um pastor hoje, se eu vejo tu fazendo algo de errado, eu vou te confrontar e vou dizer, meu irmão, a palavra de Deus diz isso e isso e isso. Tu tem que mudar, não por causa de mim, mas porque a Bíblia fala isso e isso. Jesus não precisa disso. Ele diz como? Ouvistes o que foi dito. É ou não é? Eu, porém, vos digo. Está entendendo? Ele não recorre à Escritura. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus. Jesus é aquele que pode chegar diante do povo e dizer, em verdade lhes digo. Ele é a palavra de Deus. Ele é o profeta ideal. Ele é a verdade revelada. Ele é a palavra viva de Deus. Amém? Em segundo lugar, Jesus é o sacerdote perfeito. Qual era a diferença de profeta e sacerdote? O profeta recebia a palavra de Deus e comunicava ao povo. Era de Deus para o povo. O sacerdote era o inverso. O sacerdote representava o povo diante de Deus. O sacerdote era o pastor do Antigo Testamento. Ele era aquele cara que se posicionava entre o povo e Deus. Um mediador, sabe? Eu falei aqui algumas semanas, acho até que foi semana passada. O homem peca lá no jardim. Só que Deus, ele mantém uma comunhão com o homem. Só que para isso ele precisa tratar da questão do pecado. O templo, o tabernáculo, tudo isso é Deus achando uma forma de manter relação com o homem, considerando, levando em conta a questão do pecado. Entendido? Por causa disso, agora Deus não pode mais estar entre o povo, como ele disse que faria, porque o homem pecou. Não tem como, Deus não vive onde há pecado. No entanto, Deus mantém relação. Tu percebe que é um contrassenso, é um contraditório. Deus mantém relação com o homem, mas ele não permanece onde há pecado. Deus se relaciona com o homem, mas ele não coaduna com o pecado. Ele não permanece ali. Por isso precisa um mediador. Por isso precisa haver um representante. O sacerdote era esse cara que levava o povo diante de Deus. O sacerdote recebia do povo as confissões, os medos, os temores, os sonhos, os receios, e os levava diante de Deus. O sacerdote apresentava o povo diante de Deus. Tanto que no Antigo Testamento o sacerdote ele tinha uma roupa que representava as tribos de Israel. 12 pedras preciosas, nos ombros havia o nome das tribos. Ele era a representação do povo chegando diante do Senhor. Está entendendo? O sacerdote é esse mediador. O homem não tem mais como agora acessar Deus. Não tem mais como ter acesso livre a Deus. É preciso que alguém faça essa representação, essa mediação. O sacerdote é esse cara. Ele pega agora o povo e o conduz em si para diante de Deus. Esse é o sacerdote. Ele apresenta o povo diante de Deus. Além disso, ele oferece sacrifícios diante de Deus. Por quê? Cara, porque a gente está tratando de pecado. O sacrifício no Antigo Testamento indicava o quê? Que o pecado resulta em morte. Alguém tem que morrer. Pecou? Pecou. Tem que ter morte. Porque o pecado, ele resulta em morte. A Bíblia fala, Paulo escreve, o salário do pecado é a morte. Havia sacrifício por quê? Porque esse é o preço. Esse é o preço. Então o sacerdote oferecia sacrifícios buscando o perdão de Deus. O sacerdote é aquele que se posicionava diante do povo e proferia a bênção para o povo. Então, o sacerdote, ele representava o povo diante do Senhor. O sacerdote é aquele cara que ele pegava pela mão e conduzia. Ele deveria ensinar a lei, ele deveria ensinar a palavra de Deus. Jesus é um sacerdote perfeito. Por quê? Porque ele faz tudo isso de forma plena, sem erro, mas mais do que isso. Não só ele ensina a palavra, como ele é a palavra, mas ele te pega pela mão e ele te ajuda nas suas dificuldades. Aquilo que o sacerdote no Antigo Testamento não cumpriu
não realizou, que era trabalhar pela santificação do povo, Jesus faz isso pelo seu povo. Jesus te pega pela mão e Ele te ajuda nas tuas dificuldades. Jesus te pega pela mão e Ele te conduz por aquele terreno pedregoso, difícil de caminhar. Jesus faz isso pelos seus, por quê? Porque Ele é o sacerdote perfeito. Ele é o sacerdote que o Antigo Testamento não conseguiu prover, mas apontou para Ele. Jesus é esse sacerdote perfeito. Tu precisa entender uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã. Olha para mim aqui, atenção. Presta atenção nisso aqui. Por que tem que haver um sacerdote? Por que nós precisamos de Jesus como sacerdote? Porque nós somos fracos. Nós somos fracos. E nós precisamos de um intercessor. Nós precisamos de alguém intercedendo por nós, porque nós somos fracos, nós caímos, nós falhamos. Nós precisamos. Hebreus mostra esse sacerdote. Hebreus 3, Hebreus 4, Hebreus 5 mostra esse sacerdote que nos ajuda em nossas fraquezas. Esse é o nosso sacerdote. Jesus, neste momento, Ele está intercedendo por nós. Nós precisamos dessa intercessão. Nós precisamos de alguém recorrendo ao Pai, e Jesus faz isso por nós. Nós somente nos reunimos aqui para cantar, para orar, para adorar, porque Jesus faz isso por nós diante de Deus no céu. Senão não adiantaria de nada. Nós temos acesso a Deus hoje por meio de Jesus. Ele é esse sacerdote que entrou no Santo dos Santos e está apresentando a Deus as ofertas que nós precisaríamos levar e não tínhamos como fazer. Está entendendo? Nós precisamos dele, nós precisamos. O problema é que, assim como no Antigo Testamento, cara, assim como no período em que Jesus viveu na terra, a religião, ela toma conta do coração. Tem muitos religiosos. Os religiosos vão cuidar muito do que faz e não faz. Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Não, mas tu não está fazendo isso, é por isso que está acontecendo isso contigo. Tu precisa ser assim, tu precisa fazer aquilo. Não é desse jeito. Nós já temos alguém que fez tudo. Nós estamos somente andando a carona. Nós somente estamos andando a reboque, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Jesus carrega o seu povo. Jesus se aproxima de nós como sacerdote perfeito. Entende as nossas dores, se compadece de nós e apresenta-nos diante de Deus. Esse é o sacerdote que a gente precisa. Então o que Jesus veio fazer na terra? Ele veio apresentar a verdadeira palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Mas não só isso, ele veio ajudar o seu povo a caminhar em santidade. Ele veio ajudar o povo, trazendo representação diante de Deus, porque afinal de contas homem nenhum poderia chegar diante do Senhor. Jesus faz isso por nós. Isso quer dizer uma coisa, eu quero muito que tu preste atenção aqui de novo. Isso significa que Jesus presta atenção em ti e em mim. Jesus presta atenção na tua vida e na minha vida. Jesus está prestando atenção no que tu diz, no que tu fala, no que tu faz, no que tu pensa, em como tu age. Jesus cuida, Jesus presta atenção. Por quê? Porque Ele é um grande sacerdote, Ele é o sacerdote perfeito. Amém? Em terceiro lugar, e último, Jesus é o rei prometido. Ele não é só um rei. Lembra, o Antigo Testamento apontava para um rei. Deus falou para Davi que o trono dele permaneceria, haveria sempre um descendente de Davi no trono. E o povo rejeitou o Messias, por quê? Porque queriam alguém, um líder político, um líder militar, um líder da nação. Jesus diz que o reino dele não é desse mundo. Jesus não é só um rei, então. Ele não é um qualquer. Ele é o rei. Apocalipse mostra para nós que Jesus é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. E isso tem muito a ver com a gente. Porque a gente fala em rei, mas a gente não é nem uma monarquia, né? O que tem a ver com a gente? Não, calma lá.
O termo para Jesus no Novo Testamento é Senhor. O Novo Testamento usa o termo Senhor para Jesus sempre que faz referência ao termo Yahvé do Antigo Testamento. Então, quando Jesus é chamado de Senhor, não é só um pronome de tratamento. Não é, por exemplo, o Senhor pode pegar uma cadeira para mim, sabe? Não é isso, vai além. Por quê? Porque no Novo Testamento, quando se trata de Deus, o termo Senhor quer dizer que Ele é Senhor sobre ti e mim. Ele é Senhor da tua e da minha vida. Já ouviu falar do Senhor de escravos? Quem já ouviu? Quem já ouviu falar? Poucos? Bem poucos. Então, houve uma época, vamos lá desde o começo, era uma vez que pessoas eram escravizadas no mundo. Tipo, hoje não acontece isso, entendeu? Hoje, capaz, nada a ver. Mas houve uma época em que pessoas muito más oprimiam as mais fracas. Houve uma época em que a pessoa não tinha posses, não tinha nada, ela não era dona de alguma coisa, sabe? Não que nem nós, assim, que nós somos donos do nosso terreno. O teu terreno é teu, tu não deve nada para ninguém. Tu não paga todo ano um imposto sobre o teu terreno, sabe? Teu carro é teu, tu comprou, tá pago, é teu, faz o que tu quiser. Tu não tem que todo ano dar uma parte disso para o governo, tem? Não existe isso. Mas houve uma época que era assim, as pessoas eram oprimidas, escravizadas. Os donos dessas pessoas se chamavam senhores, eram senhores de escravos. Tá entendendo? Tipo, se tu tiver qualquer relação hoje, tu tá associando alguma coisa, tu tem que imaginar que tu tá com um senhor na tua vida, entendeu? Não sei se alguém está entendendo. Hoje quem oprime é o senhor, entendeu? Nós temos alguns senhores no Brasil, senhores de escravos, mas o termo não é mais escravos, né? São companheiro. Enfim, não vem ao caso agora, tá? Mas o que acontece? O senhor é aquele cara que era dono. É o que era dono. Jesus é Senhor das nossas vidas. É literalmente isso, Ele é dono da nossa vida. Ele é dono meu e teu. Nós não temos vida, por isso que Ele fala que Ele tem vida em si mesmo. Se Ele quiser, a qualquer momento que Ele quiser, Ele faz assim e tua vida acaba. A partir do momento que Ele achar por bem, Ele tira a tua vida, Ele é dono dela. Por causa disso, tudo em tua vida cabe a Ele. Ele decide, Ele manda, Ele define, Ele diz como quer. Estão entendendo, gente? Isso é ser Senhor. Jesus é Senhor. Quando o Novo Testamento chama Jesus de Senhor, é isso que quer dizer, não é um pronome de tratamento. E como Senhor, Ele é Rei, Ele é soberano. Jesus é esse Rei prometido no Antigo Testamento. Por isso ele fala diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E mais adiante, um versículo depois, se eu não me engano, ele diz assim: foi para isso que eu vim ao mundo. Ele está explicando por que ele veio ao mundo. Ele vem justamente para isso, para esse momento. Abraham Kuyper diz assim: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de tudo, não possa gritar: é meu. Não existe nada do qual o Senhor Jesus possa dizer assim: não, isso aqui é do Daniel, ali eu não me envolvo. Não, Jesus é dono de tudo, Ele é Senhor de tudo, Ele é soberano sobre tudo. Esse é o Rei prometido. Por que isso é bom? Porque afinal de contas a gente tem uma implicância, né? Mas um soberano, alguém que manda em mim? Como assim? Cara, o bom é isso, nós temos um Senhor que é bom sobre nós. Não é um soberano tipo governo, não é Alexandre de Moraes, sabe? Não é isso. Nós temos um Senhor que é bom, que é gracioso, que é misericordioso, que é longânimo, que mesmo que nós erramos, Ele nos mantém sob suas asas, sob seus cuidados.
Ele é bom. Isso é que nos dá tranquilidade, isso nos dá conforto. Por que é bom saber isso? Porque Jesus falou, Hebreus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente. Isso é bom por quê? Porque Jesus nunca vai se tornar mal. É bom ter um rei assim sobre nós. É bom a nossa vida ser entregue a alguém assim. Imagina que tivesse alguém no Brasil hoje que faz o que quer, sabe? Que dá na telha. Usa a lei a seu favor, quando convém, usa a lei, quando não convém, não usa. Imagina, sabe? Que houvesse alguém assim hoje. Não estou dizendo que tem. Imagina que tivesse. E essa pessoa faz o que quer quando dá na telha, assim. Às vezes ela faz uma coisinha ali para dar uma ajudinha, sabe? Às vezes estraga tudo, às vezes ele é impiedoso. Tu confia numa pessoa assim? Tu teria tranquilidade, prazer, alegria em entregar tua vida a alguém assim? Sim ou não? Óbvio que não. Por que com Jesus é diferente? Porque Ele é um rei, é soberano e Ele é Senhor, Ele é dono da tua e da minha vida. Mas Ele é alguém que quer o bem para nós. Ele é um Senhor bom. Ele é amoroso. Ele estende a mão quando tu precisa. Ele estende a mão quando tu está mal. É por isso que para cristãos não existe... Presta atenção no que eu vou falar aqui. Para cristão, não existe vida particular. Vida particular não existe para um cristão. Porque Jesus reina, Ele é soberano na tua vida, no teu carro, Ele é soberano no teu quarto, Ele é soberano no teu roupeiro, Ele é soberano sobre a cueca que tu decide usar ou não. Ele é soberano sobre tudo. Não existe vida particular, como eu já ouvi crente dizendo, não, isso aqui Deus não se envolve. Como assim não? Não, isso aqui Jesus não se envolve, Jesus não tem nada a ver com isso. Como assim não? Jesus é soberano sobre a tua escova de dente. Não existe vida particular para o cristão. A tua vida nem é tua, ela é do Senhor. Então, deixar de ver Jesus assim, como esse Senhor, esse Rei, esse soberano, implica, sabe no quê? Em nós dizer, Senhor, Senhor. Mas ele dizer, afasta-te de mim. Ou Jesus é teu Senhor de fato, e tu obedece, simplesmente tu obedece porque tu não é dono da tua vida, ou então tu diz que é, mas haverá um dia que tu vai dizer Senhor, Senhor, e Ele simplesmente vai dizer, eu não te conheço. Tu entende? Entende isso ou não? Ou nós aceitamos Jesus assim, ou nós teremos grandes problemas depois. A questão é, como profeta, Jesus confronta, Jesus te chama ao arrependimento. Como sacerdote, Jesus nos conforta e Ele salva do pecado para uma nova vida. Ele nos concede uma nova vida, que a gente não pode gerar isso. E como rei, Ele exige que nós abramos mão da nossa vida e Ele possa governar. Entendido? Por que isso é importante? Presta atenção, cara. E eu estou encerrando, estou indo para o final. Por que isso aqui é importante? Por que nós temos que ver Jesus assim? Por que a visão ortodoxa, correta, a visão teológica de Jesus ideal é entendendo Ele como rei, sacerdote e profeta? Nós não podemos entender Ele com dois dos três. Ver Jesus apenas como sacerdote, apenas como profeta que confronta, apenas como rei que governa. Não, nós precisamos dos três. Por que isso? Porque, em primeiro lugar, se nós vemos Jesus como rei, como profeta, mas não como sacerdote, pode passar mais um. Pode passar mais um. Aí sim. Se nós vemos Jesus como rei, como profeta, mas não como sacerdote, isso resulta em fundamentalismo.
Ver Jesus como rei, como profeta, ele é aquele rei, ele é o que governa, ele é soberano, ele é o profeta, ele é aquele que confronta, mas não como sacerdote. Ele não é amoroso, ele não ajuda na hora que precisa, ele não atende às nossas necessidades, nossas angústias. Te torna alguém duro, te torna alguém frio, exigente, te torna um fundamentalista. E aí tu passa a viver como se tudo fosse uma questão de cumprir ou não cumprir, fazer ou não fazer. Sabe, o legalismo, que tu acha que fazendo as coisas Deus se agrada de ti, que tu acha que se tu fizer aquilo ali, Deus vai te fazer em retribuição, sabe? Essa vida fundamentalista que acha que Jesus é, e por ser, Ele só quer que a gente faça, então a gente vai só fazer o que Ele quer e está tudo bem. Não. Ter essa visão sobre Jesus é errado. Isso nos torna frios, malvados, carrancudos. Em segundo lugar, o segundo erro, a segunda forma errada de ver Jesus é vê-lo como profeta, como sacerdote, mas não como rei, que é o evangelicalismo. O que é isso? É pregar uma vida moral, sabe? Tu tem uma vida moral como a do não cristão. Tu pode. Jesus, ele não é rei, ele não governa na tua vida. Ele é um profeta, ele é a palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus. Ele é um sacerdote, ele é aquele cara que te ajuda, ele é aquele cara que te atende, ele é bondoso, ele é gracioso, mas ele não governa na tua vida, então tu faz o que tu quiser. Tu pode fazer e acontecer, tu pode pecar ou não pecar, e Jesus não tem nada a ver com isso. Afinal, ele é bom, ele te entende. Afinal, ao final de tudo, ele vai estender a mão para ti, sabe? Essa visão sobre Jesus, ela é uma visão distorcida. É um Jesus que não é Senhor da nossa vida, é um Senhor que não reina na nossa vida. Pastor Mark Driscoll diz assim: o resultado disso aqui é uma vida dupla de hipocrisia, em que chamamos Jesus de Senhor, dizemos que a sua palavra é verdadeira, mas fazemos o que bem entendemos. Jesus não reina na nossa vida, ele não reina sobre nós. E a terceira forma errada é ver Jesus como rei e como sacerdote, mas não como profeta. Isso é liberalismo. O que é o liberalismo hoje? Jesus é aquele cara legal, é aquele cara que ama, que tolera, é aquele cara que te entende. Ele é sacerdote, ele é um cara que governa, ele é rei, mas ele governa com graça, o reinado dele é bom, ele não é opressor. Isso faz com que ele não confronte o teu pecado. Então no liberalismo não vai haver confronto de pecado, não vai haver nenhum tipo de apontamento de dedo e dizer isso que tu está fazendo é errado. Essa tua atitude é pecaminosa, a Bíblia condena isso aqui, tu não vê isso. E aí nós vamos ver pregadores desse jeito. Nós temos aí, sabe, alguns ads falando bobagem por causa disso. Jesus não confronta pecado. O liberalismo é isso, tu faz o que tu quer da tua vida. Jesus é um cara legalzão e ele não vai ver problema nisso aqui. Jesus não vai ofender, ele não confronta, ele não levanta a voz te chamando ao arrependimento. Afinal, a vida é tua. A palavra de Deus é a palavra, mas quando convém. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, sabe? São formas erradas de ver Jesus. Quando nós não vemos Jesus, então, como um profeta, os nossos ensinos, comportamentos pecaminosos são tratados como bênção. Ou seja, presta atenção nisso aqui, eu estou encerrando. Aquilo que para a Bíblia é pecado, no liberalismo passa a ser uma bênção. Aquilo que a Bíblia condena e diz que é errado, no liberalismo se torna aceitável. Afinal de contas, está tranquilo, é uma bênção. Tu quer ver um exemplo? A Bíblia chama o quê? O homem a negar a si mesmo. Sim ou não? Estou falando bobagem? A Bíblia diz isso. Portanto, negue-se o homem a si mesmo. Nós temos que nos negar. Nós temos que mortificar a carne. Nós temos que nos tornar parecidos com Jesus. É ou não é? Sim ou não?
Então tá. O que o liberalismo vai ensinar? Se tu me ama, tu me aceita como eu sou. Eu sou assim. Agora, se tu me ama mesmo, tu vai me aceitar desse jeito. Eu não tenho por que mudar, porque quem me ama vai entender que eu sou desse jeito. Eu sou assim. E aí eu sigo sendo assim. Eu sou o soberano. Jesus deixa de ser. E no liberalismo isso é uma bênção, porque tu pode ser quem tu é. Tu tem que ser autêntico. Seja quem tu é. Sabe? Seja exatamente quem tu é. Entende a diferença? Sim ou não? Isso é uma maldição, só que é visto como bênção. A verdade é que Jesus veio ao mundo para revelar a si mesmo como profeta de Deus, aquele que fala conosco. Ele veio ao mundo revelar a si mesmo como sacerdote, aquele que caminha conosco. E Jesus veio revelar a si mesmo como rei, aquele que governa a nossa vida, buscando o nosso bem. Jesus é essa pessoa, fica de pé. Jesus é esse ministério tríplice que o Antigo Testamento apontava. Jesus cumpre em si a plenitude desses ministérios. Ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é aquele enviado para ser o nosso profeta ideal, o sacerdote perfeito, que não só entrega um perfeito sacrifício, ele é o sacrifício perfeito, ele apresenta a si mesmo diante de Deus, ele é esse rei que governa, que é dono da nossa vida. Sim, ele é dono, mas é para o nosso bem. Ele nunca quer teu mal, ele nunca quer te ver errando, ele nunca quer te ver caído, ele quer te ver bem, ele quer te levantar, ele quer te sustentar. Por isso a palavra de Deus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Bendito é esse Senhor sobre a nossa vida. É de um Senhor assim que nós precisamos. Sabe qual é a verdade? A verdade é que nós sempre teremos um Senhor sobre a nossa vida. Alguma coisa ou alguém sempre vai ser soberano sobre nós. Ou é tu mesmo, é a tua própria vontade. Eu só faço o que eu quero, eu só faço o que eu gosto, eu só faço o que me dá prazer. Ou é alguma outra coisa. Não, eu vivo para o meu trabalho, eu vivo para a minha profissão, eu vivo para a minha carreira. Ou então é alguém que tu gosta muito e tu idolatra. Cara, a minha vida é conquistar essa pessoa, a minha vida é viver por essa pessoa. Não sei o que é, mas alguém sempre será Senhor sobre nós, que seja o Senhor Jesus, Senhor dos céus e da terra, aquele que detém todo o poder, aquele que olha para ti e para mim e diz assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. É de um Senhor assim que nós precisamos, é de um Senhor assim que nós dependemos, é dele e com ele que nós podemos contar. Bendito é o seu nome, bendito é o nome de Cristo. Bendito é o nome dele, que veio, viveu e morreu por mim e por ti. Esse é o porquê de ele ter vindo ao mundo. Por que Jesus veio ao mundo? Ele veio fazer aquilo que a gente não conseguiu. Ele veio restabelecer uma comunhão com Deus que nós havíamos estragado. Ele veio recuperar aquilo que nós deixamos cair. Ele veio refazer aquilo que nós desfazemos, uma comunhão plena com Deus, que nós espisoteamos. Jesus vem e recupera isso, e nos devolve o acesso a Deus, e nos devolve a comunhão com o Pai, e nos devolve um relacionamento de família. Bendito é o nome dEle, bendito é o nome dEle, bendito é o nome dEle. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Tu vai ver muitos hoje apontando para a pessoa, para ti. Deus faz tudo por ti. Jesus vem por ti. É tudo tu. Tu é o centro. Não. É tudo sobre Jesus. Por que afinal de contas, para Deus, Ele quis que Jesus viesse, morresse e conquistasse um povo para si? Porque isso rende glória ao nome dEle, é para a glória dEle, é por Ele. Ele ama o seu povo, ama, mas isso vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, vem a glória ao nome dEle, é a plenitude da glória do seu nome. Jesus faz isso por causa de Deus, por causa de si mesmo, para a glória de Deus.
Coisa boa isso, cara. Coisa boa. Deus, Ele ama tanto a glória do seu nome, que para que haja glória ao seu nome, Ele nos ama. Tu percebe isso? Tu percebe isso aqui? Tu entende isso? Que para Deus ser glorificado implica em Ele nos amar e nos conquistar e nos levar para junto de si e nos chamar de filhos. Bendito é o nome do Senhor. Bendito. Quem mais faz isso por ti? Quem faz? Levanta a mão e diz: quem faz isso por ti? Quem é capaz de fazer algo assim? Quem é capaz de sacrificar um filho por inimigos? Somente o Senhor. Somente o Senhor Jesus, que vem e dá a sua vida por pessoas que o odeiam, que o odiavam, que não queriam nada com Ele. Somente o Senhor. Bendito é o nome dEle. Gente, vamos responder o sermão? Vamos? Nós respondemos ao sermão de 3 formas. Nós vamos participar da ceia. Aqui à minha esquerda tem pão, tem vinho, tem suco. Nós participamos da ceia todo domingo. Afinal de contas, nós temos parte com o Senhor a vida toda. Nós não temos parte com o Senhor uma vez por mês. Então, toda vez que nós nos reunirmos para cultuar, tem que ter ceia. Ok? A igreja em Atos ceava até em casa. Os caras se reuniam uns na casa dos outros e ceavam lá. Sempre que a gente se reúne, tem que ter ceia. Então, nós participamos da ceia porque nós temos parte com o Senhor. Nós estamos mostrando ao mundo, aos demônios, aos anjos, ao próprio Deus e aos irmãos que nós temos parte com Jesus. Ninguém se autodisciplina. Tu não tem o direito de fazer assim: essa semana foi horrível, eu pequei, eu não vou participar da ceia. Não pode. Por quê? Porque a igreja é que disciplina. Se tu faz isso, tu está dizendo, por meio dos teus atos, que tu não tem parte com Jesus. Isso é grave. Isso é gravíssimo. Tu não faz isso. Agora, quem crê no Senhor, quem está em comunhão com Ele, quem serve a igreja, participa do Senhor. E ao participar, você vai pensando, meditando, analisando a tua vida. Por isso que Paulo fala: portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Em segundo lugar, nós vamos cantar. Cara, tu tem que cantar mais alto que antes. Dani já saiu daqui meio rouco. Tu tem que ajudar ele. A Bianca, nós vamos aumentar o volume do microfone dela, vamos fazer alguma coisa, porque tem que ser mais alto. Canta alto, canta. Entrega ao Senhor o teu louvor. Cara, Jesus veio e Ele cumpre tudo isso por ti. Não é próprio, não é justo que a gente entregue o nosso louvor a Ele. O mínimo que a gente tem que fazer é erguer a nossa voz. Pastor, eu canto desafinado. Azar. O ruim é para quem está do teu lado. Tu, pelo menos, está cantando. Azar de quem está do teu lado. A pessoa que cante assim, sabe? Bota o dedinho no ouvido para não desafinar e segue. Deixa, mas tu canta. Em terceiro lugar, nós vamos ofertar ao Senhor. Ele ofertou a sua vida. Jesus viveu de forma justa. Nós ainda teremos um sermão, se eu não me engano, é sermão que vem. E eu vou falar mais sobre isso. Jesus não só morre por nós, Ele vive por nós. A vida de Jesus é muito importante. E às vezes a gente esquece disso. Mas Jesus entrega tudo de si. O mínimo que nós fazemos é entregar o que é nosso a Ele. Jesus não quer só ter os 10%, não é isso. Eu já falei para vocês no sermão em Malaquias, não é isso. Jesus quer tudo nosso. Ele quer a nós. Mas como que a gente faz isso? Qual é o termômetro? Ofertando. Nós temos que ser generosos. Nós temos que pagar os gastos que tivemos com ar-condicionado. Nós temos coisas por fazer aqui ainda. Nós compramos algumas cadeiras novas. Assim que der, nós já vamos ajeitar a disposição das cadeiras. Eu quero me reunir com os caras aqui e ver como nós faremos aqui. Nós vamos mudar um pouquinho o layout das cadeiras, deixar mais ajeitadinho. Nós precisamos mudar o equipamento, botar lá para trás. Tem muita coisa para fazer. Muito. Isso implica em gasto, porque afinal de contas tem que comprar cabo, tem que mudar isso, mudar aquilo. Gente, nós temos que ser generosos. Ok? Amém?
Sem falar que, eu já falei para vocês, né, nós queremos mudar a projeção. Olha como é que está aquilo lá. Não dá nem para ver eu fazendo uma posição de piedade ali, ó. Gente, você não consegue ver eu com cara de crente ali, impossível. Então, nós temos que mudar isso aí. Tem que ter uma tela bem melhor, alguma coisa melhor. Isso gera gasto. Ofertem, sejam generosos. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu é bom. Nós te louvamos porque Tu é Senhor dos céus e terra. Nós te louvamos porque Tu é o nosso sacerdote. Senhor Jesus, Tu é o nosso sacerdote perfeito. Tu está diante do Pai, oferecendo o nosso culto, a nossa adoração. Nós somente chegamos ao Pai por meio de Ti. Mas Tu também é o profeta ideal. Nós temos a palavra escrita, mas nós também temos a palavra viva em nosso coração. O Senhor habita em nós e nós somos gratos por isso. E nós pedimos que Tu permaneça, Senhor, que Tu intensifique a habitação em nós. Que nós possamos cada dia mais nos alegrar por termos comunhão Contigo. Senhor Deus, olha para nós e conceda-nos fortalecimento, conceda-nos vitória sobre aquilo que precisamos vencer, fortalecimento nas áreas em que estamos fracos, confiança naquilo que precisamos de mais fé. Em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos que vão cear. Abençoe, Senhor, e fortaleça espiritualmente. Abençoe os irmãos que vão cantar, que eles possam cada vez mais erguer a sua voz em louvor ao Teu nome. Abençoe os irmãos que vão ofertar, que sejam generosos e possam abundantemente doar de si e do que é seu para a Tua obra. Afinal de contas, Tu já doou tanto a nós e Tu continua diariamente nos doando. Nós temos ar em nossos pulmões porque Tu doa isso para nós. Nós temos vida em nós porque Tu nos doou isso. Nós vivemos porque Tu nos mantém. Deus, conceda-nos que sejamos cada vez mais generosos. Em nome de Jesus. Glorificado seja o Teu nome. Aplaude o nome do Senhor.